Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para completar, de certa maneira, o trabalho que nós nos propusemos a fazer a partir de semana passada, quando nós falávamos de um autor importantíssimo da filosofia moderna, que é Nicolau Maquiavel, né? Um autor do século XVI. Toda a questão da vida, estrutura e obra do pensamento de Maquiavel, nós falamos no vídeo anterior. No vídeo de hoje falaremos especificamente sobre as ideias de Maquiavel. A rigor, Maquiavel é considerado o pai fundador da ciência política moderna ou da filosofia política moderna. Isto porque as ideias básicas sobre relações de poder, estrutura de poder e funcionamento de Estado derivam justamente de Maquiavel. Para ficar mais claro esse juízo, esse entendimento que a gente pontuou aqui agora, eu vou sinalizar para vocês algumas ideias que são consideradas ideias-chave na construção do pensamento maquiaveliano. E observe que eu falei maquiaveliano e não maquiavélico, porque a própria palavra maquiavélico já tem dentro dela um tom, em certa medida, pejorativo, como tudo que fosse ruim, perverso, maldoso, né, ou ardiloso, de algum modo pudesse ser, de maneira sinonímia, pudesse ser colocado como maquiavélico. Então preferimos falar maquiaveliano para fugir dessa maneira depreciativa, até em certa medida, de falarmos ou referirmos-nos a Maquiavel. Bom, o primeiro ponto que a gente deve estar observando é que Maquiavel, logo no capítulo 2 de O Príncipe, fala de maneira bastante clara sobre a natureza humana, né? O entendimento de Maquiavel é que a natureza humana é má, é egoísta, o homem por natureza e ofício, o homem é cobiço, é invejoso, é dissimulado, é frio e calculista. Sendo o homem por natureza mau, egoísta, cobiço, invejoso, vil, dissimulado, né? O único meio de promover uma espécie de contenção sobre esse estado de natureza ruim, perverso e duro do homem seria um estado que teria que ser obrigatoriamente um estado autoritário. Ora bolas, se nós partimos da premissa que a natureza humana é má, é egoísta, é cobiça, é invejosa, como é que nós podemos conter essa maldade, que é individual e em dada medida é coletiva? O único meio para aplacar essa fúria quase animalesca de cada homem é o estado sendo agressivo, é o estado sendo duro. Então aí é a raiz do entendimento de que a defesa do pensamento maquiaveliano é a defesa do estado autoritário, é a defesa do Estado absoluto, jamais a ideia do Estado democrático, porque o Estado democrático partiria de um outro princípio. O homem por natureza é bom e o homem sabe conviver em sociedade. O Estado democrático ele existe para regular as relações e aperfeiçoar a própria capacidade de sobrevivência e de vida social. Em Maquiavel não é isso. Em Maquiavel, sendo o homem por natureza mau, o Estado tem que se operar numa escala de uma maldade ainda mais articulada, uma maldade ainda mais dura para conter essa fúria que vem de cada homem. Outro ponto importante que está colocado em Maquiavel, só para ilustrar ainda o primeiro, quando Maquiavel diz, por exemplo, né, a criatura humana é uma ave de rapina, julga primeiro com os olhos, depois com o que sente, esquece mais rápido a morte do pai do que a fortuna que ele lhe deixa. Então Maquiavel está encrostado na ideia de que se a natureza humana é tão má que o homem julga com os olhos. O homem, na verdade, ele esquece mais rápido a morte do pai, mas não esquece a fortuna que ele lhe deixa. Sendo assim, o Estado tem que agir de maneira severa com esse homem, né, para que os homens possam ser contidos nesse estado de brutalidade primitiva. O outro ponto que eu ia então falar, e agora colocando, é quando o pensamento de Maquiavel define quais são as funções do Estado. O Estado, afinal de contas, existe para quê? Então é uma pergunta que nós nos fazemos até os dias de hoje, né, minha gente? O Estado existe fundamentalmente para quê? Quais são as funções? Quais são as finalidades de um Estado? Na perspectiva autoritária e absoluta de Maquiavel, o Estado existe para garantir a ordem, o Estado existe para garantir a segurança. Fundamentalmente, o Estado existe para dar um mínimo de ordenamento jurídico-social. O Estado existe para garantir o princípio da ordem e para garantir o estado de segurança. Agora, daí deriva um outro raciocínio. Mas o que o Estado terá que fazer para garantir a ordem e a segurança numa sociedade em que os homens são maus por natureza e definição? O Estado terá que usar de todos os instrumentos que ele tiver disponibilidade, a que ele tiver possibilidade de executar. Então, se o Estado tiver que prender, tiver que matar, tiver que usar de uma política segregacionista, tiver que exilar alguém, tiver que cometer medidas em dada medida agressivas e até impopulares, Maquiavel está dizendo assim pra gente: ora, mas o governante não tem que estar preocupado com essas questões de fundo ético e de fundo moral, porque afinal de contas o Estado existe não é para garantir a ordem e a segurança. Então a finalidade é essa, e os fins
em Maquiavel, se os fins são justificados pela ideia de que os fins são para manter a ordem e a segurança, essa é a finalidade, esse é o fim. Então quaisquer meios estão valendo, né? Se o Estado tiver que prender, matar, julgar, tributar, cobrar, exilar e, por outro lado, fazer alguma benfeitoria em algum lugar, o Estado não tem que ter aprisionamento ético-moral, né? O governante não tem que estar preso a esses meios. Os meios políticos, né, gente? Os meios políticos podem ser quaisquer meios, conquanto que esse Estado seja garantidor da finalidade para a qual ele foi criado, que é a manutenção da ordem e da segurança. Logo, na perspectiva maquiaveliana, ele descola, ele despluga, ele desconecta a ideia de ética, de moralidade, de Estado. Afinal de contas, o Estado não tem compromisso ético-moral naquilo que ele executa. Existe, na verdade, uma preocupação política de manter a ordem e a segurança. Maquiavel desloca a ética e a moral dos meios e coloca que o Estado será bom, o Estado será julgado depois que o governante morrer, lá na frente. O Estado será julgado como bom se ao longo do percurso ele deixou uma obra que as pessoas dizem: ah, ele matou, mas em compensação ele deixou tal obra. Ah, ele pode ter até roubado, mas ele fez. Esse papo de ele rouba, mas faz, ele fez alguma coisa ruim, mas em compensação ele deixou um patrimônio, né? Isso tudo o Estado celebra como alguma coisa, em Maquiavel, sempre se celebra como uma coisa positiva. Então é o entendimento de que os fins justificam os meios. Não está escrito isso em Maquiavel, os fins justificam os meios. Mas diante de tudo que a gente estava falando aqui, nós lemos nos mais de 20 capítulos de O Príncipe, e mesmo numa outra obra importantíssima, que são os discursos da primeira década de Tito Livio, fica claro pra gente que Maquiavel ele descola, como eu falei aqui, desconecta, despluga a ideia da ética e da moralidade política como princípios regradores da vida política, da vida social. Na verdade, o príncipe, o governante, o rei, o que for, não tem que estar preocupado com esse tipo de questão. Importa que ele governe, importa que ele gere ordem e segurança. Os mecanismos pelos quais, ou através dos quais, ele consegue produzir isso, não interessa. Porque os homens vão julgar a obra. Os homens não vão julgar o método que você usou. Então não importa o método, não importa o recurso, não importa a metodologia, não importa o artifício que foi usado. Importa é a resolução de um problema, que é a manutenção da ordem e da segurança. Daí a ideia de que os fins justificam os meios, que talvez seja a expressão mais conhecida, que não foi escrita por Maquiavel, mas é uma interpretação que o mundo moderno contemporâneo faz bastante a respeito de Maquiavel. Outro ponto que a gente considera também bastante importante para entender o pensamento maquiaveliano, e que nunca mais nós ocidentais conseguimos nos desvincular disso. Qualquer constituição do mundo ocidental, gente, mesmo a brasileira de 88, que é a que está em vigor, ela diz logo lá no seu começo, quase que no seu introito, né? Ela diz lá o quê? É dever do Estado manter a ordem, é dever do Estado manter a segurança. Isso, de algum modo, já estava literalmente escrito por Maquiavel no início do século XVI. Outro ponto importante é quando Maquiavel diz, nesse livro que nós falamos no vídeo anterior, que foi um livro endereçado para Lourenço de Médici, quando ele diz abertamente para Lourenço que ele não tem que estar preocupado com a questão religiosa, afinal de contas ele é primo do Papa. Então Maquiavel está dizendo de uma maneira bem categórica, a frase é a seguinte: e Deus já fez a sua parte, né? Para que parte da glória vos coubesse. Deus já criou os mares, as montanhas, Deus fez os homens italianos, Deus fez tudo o que podia fazer. Mas a política, a coisa para a qual eu, Maquiavel, nasci, é coisa para os homens, não é coisa para Deus. Opa! Maquiavel está dizendo que aos assuntos da fé, a igreja, os assuntos da política e da vida real, o homem. Então Maquiavel está propondo uma distinção e uma separação clara. O que é poder papal, o que é poder eclesiástico, o que é poder da fé e o que é poder material, mundano, real, absoluto, poder político, como a gente consegue compreender nos dias de hoje, tá certo? E, obviamente, essa fala de Maquiavel, por si só, abriu um fosso, um hiato, uma distância enorme entre ele e a Igreja Católica. Tanto é verdade que a obra acabou ali a partir do Concílio de Trento, né? A obra acabou entrando no Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos pela Igreja Católica, por conta de uma pregação em dada medida laica. A ideia de que Estado e Igreja não devem se misturar. São coisas distintas e poderes bastante distintos. E aí, minha gente? Gostou? Espero que tenha servido para cada um de vocês. E se você gostou, compartilhe com os amigos, diz pra galera
têm sido postados vídeos na área de história, literatura e mesmo filosofia. Beleza? Desde já, muitíssimo obrigado a todos vocês.